Cara, o Santos, ele é de outro mundo, assim, tá ligado? É, eu não sei o que eu fiz na minha vida pra merecer isso. Eu não sei o que todos nós fizemos. Você aí que tá me assistindo do outro lado e é santista, o que que você fez na sua vida? O que que todo o resto da torcida, dos milhões de pessoas fizeram pra merecer esse tipo de coisa, tá ligado? Se a gente, sei lá, foi todo mundo parte de um grupo que exterminou pessoas, se a gente fez parte de uma revolução que matou muita gente, se a gente criou uma guerra, se a gente espalhou um vírus, o que que a gente fez na vida passada, se é que existe, pra passar por isso, cara. Nada faz sentido. Porque simplesmente hoje, dia 28 de abril, uma segunda-feira, pós-derrota vexatória pro Bragantino, o Santos resolveu anunciar um novo técnico. Técnicos que, quando o Caixinha caiu, a gente imaginava que seria Sampaoli, Tite, Dorival, algo mais ou menos por ali. Mas não, contrataram Kleber Xavier, que era auxiliar do Tite, junto com o filho do Tite e o preparador físico do Tite. Ou seja, trouxeram todo mundo, porque o César Sampaio, que é o interino hoje, também era auxiliar do Tite. Trouxeram todo mundo menos o Tite. O Santos é um time tão, assim, porra, me fugiu a palavra agora na mente. Tava com ela na ponta da língua. Mas o Santos é tão incompetente que ele não consegue contratar um técnico bom. Ele precisa contratar quatro auxiliares pra ver se der muita sorte, talvez chegue ali na metade do que é o Tite, tá ligado? Tite que o último trabalho no Flamengo não foi bom, né? Assim, quando você para pra ver o aproveitamento até que foi, mas em resultado de competições e cair cedo em outras, como no caso da Libertadores, no geral o trabalho do Tite foi mal, principalmente pelo elenco que ele tinha à disposição. E mesmo assim você não consegue convencer ele a vir pro Santos. O Corinthians tinha convencido aí, mas aparentemente ele desistiu de última hora, seja por razões de saúde mental, que foi o que ele disse que foi, mas também tem a galera do Corinthians que acusa de possa ter sido outras coisas, possa ter sido ligação com a antiga diretoria do André Sanches, que tenha sido qualquer outro tipo de questão, enfim, não vem ao caso porque a gente não tá falando do Corinthians. Mas o Santos simplesmente não consegue convencer nenhum técnico a assumir essa bucha que é esse time, com esse elenco, com essa diretoria principalmente, que tem um CEO que não serve pra nada, assim como o Paulo Brax também não serviu, que às vezes até pode ser que tenha boas ideias, não sei se tem ou não, mas que sempre vai esbarrar num presidente que é incompetente, omisso e que sempre vai arranjar alguma fachada pra mascarar a atual situação do clube. Hoje não foi diferente, teve a invasão do CT por parte das organizadas, que até então parecia factível, né? Porque depois desses tempos ruins e da derrota pro Bragantino, esse tipo de revolta, de situação apresentada, faz total sentido. O problema é que, pelo que apuraram depois, aparentemente os portões estavam abertos e a diretoria não estava no local na hora. E aí é algo muito suspeito, né? Que depois desse tipo de situação, desse tipo de derrota, você sempre espera dessa diretoria algum tipo de cortina de fumaça. E dessa vez não teve por parte do Santos diretamente, de setoristas. Mas da organizada simplesmente invadindo o CT do nada, quando o portão tava meio aberto. Sem que a diretoria estivesse lá, tá ligado? Então é muito estranho, no mínimo. Não tô falando nada, mas é estranho. E aí depois ele simplesmente aparece agora à noite com a contratação do Kleber Xavier. Não foi anunciado oficialmente ainda, mas do nada, assim, umas 9 e pouquinho, todos os veículos começaram a confirmar. Veio pelo GE, depois veio pelo André Hernan, o Vene Casagrande, o Lucas Mussetti também já confirmou. Então dá pra dar como certo isso. E aí, aparentemente, desculpa.
é que eles têm esperança de que o Tite assuma o clube quando ele resolver voltar a treinar. Porque a bancada dele, né? Todos os auxiliares dele estão no Santos. E aí, dependendo dos resultados, quando ele quiser voltar, já tá todo mundo num lugar só. Já era um clube que já tinha sondado ele antes, que tinha um interesse, que tem o Neymar, que também pode ser um motivo. E se essa comissão técnica, dependendo, se conseguir continuar até lá, o que eu acho difícil. E quando eu vi essa notícia, eu falei, mano, como assim eles querem esperar o Tite voltar quando se sentir bem? É capaz dessa galera nem tá aí quando ele resolver voltar, mano. Daqui 2 meses é capaz deles já terem caído, dependendo do que acontecer, tá ligado? E é loucura, cara. Assim, é loucura. Nada explica o Santos. Do nada, quando eu vi a manchete do Kleber Xavier, eu falei, mano, quem é esse cara? Não faço ideia. Eu vi ele com a camisa da seleção, eu falei, mano, da onde é esse maluco? E aí que eu fui ver que era auxiliar do Tite, tá ligado? Os caras não tiveram competência de trazer um técnico. Hoje, de manhã, eu pensei seriamente em gravar o vídeo aqui, falando do quão absurdo era cogitar em Luxemburgo em 2025. Porque já tava vazando isso há algum tempo de alguns setoristas. Que o Santos estava cogitando essa situação. E aí teve gente depois que falou que não seria para treinador, seria para algum cargo mais técnico, para dar um respaldo ali pro César Sampaio. E pra algo do tipo ali, enfim, aquele monte de cargo que a gente não sabe pra que serve, mas o Santos sempre tem, porque, enfim. E aí a minha ideia de vídeo era gravar pra falar de o quão absurdo era você cogitar isso em 2025, tá ligado? O último trabalho do Luxemburgo que foi minimamente decente foi o do Palmeiras em 2020, há 5 anos atrás. E de lá pra cá foi só fracasso. No Vasco, no Cruzeiro, no Corinthians, tá ligado? É muito louco. Mal sabia eu que me aguardava, tá ligado? Eu não consegui gravar o vídeo porque não deu tempo. Eu tive que trabalhar e não consegui gravar antes. Mas aí simplesmente o Luxemburgo agora talvez parecesse uma ideia melhor, tá ligado? Assim, realmente o Santos é. Uma coisa que ninguém nunca pode falar é que o Santos não traz entretenimento, tá ligado? Isso aí parece um episódio de The Office, tá ligado? É surreal que esse tipo de coisa aconteça, cara. A gente achando que, sei lá, o Diniz era uma má opção, que o Luxemburgo fosse uma má opção. E aí, do nada, eles resolvem montar o Quarteto Fantástico dos Auxiliares. E acham que isso vai dar certo. Tomara que dê, né? Porque se nenhum técnico de fato, tá conseguindo parar no Santos, e se nem os auxiliares pararem, eu tenho medo de quem vai assumir isso aí. Eu não duvido nem um pouco deles trazerem o Marcelo Fernandes de volta, né? O nosso grande presuntinho. Não duvidaria nem um pouco, tá ligado? Ainda mais se a situação apertar, porque é aí que a gente ainda tem que lembrar que a gente tá na sexta rodada do Brasileiro. Imagina se a gente continuar nessa situação de zona de rebaixamento, lá pela 15ª, pela 20ª rodada. Quem que vai assumir essa bucha, tá ligado? Vão deixar o César Sampaio lá e ver se o poder da amizade vai resolver as coisas. Vão trazer o presuntinho de volta pra ver se ele consegue dar uma arrancada. Assim, eu, sinceramente, eu não sei o que dizer, tá ligado? Só reforço o que eu disse aí no vídeo na verdade não é de ontem, é de hoje, da madrugada, que foi o pós-jogo do Santos Bragantino. Tudo isso só me reforça cada vez mais que a única possibilidade digna é virar SAF. Assim, uma SAF boa. Seja pra SAF dos árabes, pra algum grupo competente que tenha dinheiro. Porque eu não espero mais nada do Santos. Eu não espero nada de positivo do Santos. Um ano que o presidente disse que seria pra brigar entre os protagonistas, que o Santos iria de cabeça no Brasileirão. O Santos tá na zona de rebaixamento e sem perspectiva nenhuma de melhora. E se a, eu, no início do ano, a minha projeção era do Santos ficar no meio de tabela. Junto com a Fluminense, com o Grêmio, com o Vasco, com o Cruzeiro. Todo mundo tá meio ali embolado, tá ligado? O Grêmio, se eu não me engano, tá na zona de rebaixamento junto com a gente também. Mas é incrível que o Santos consegue parecer pior do que todos, cara. Assim, é de se espantar que o Santos consiga esse feito. E agora a prospecção é se salvar, tá ligado? Se alguém aparecer aqui pra mim agora, nesse momento, dia 28 de abril, e falar: o Santos não vai cair, mas não vai pegar mais nada, vai ficar
16ª colocação, não vai pegar nem Sul-Americana. Mas não vai cair. Você fecha? Eu fecho na hora, irmão. Porque eu não tenho mais expectativa nenhuma enquanto o Marcelo Teixeira for presidente do meu time, tá ligado? Não que eu tivesse antes, mas as poucas vezes que ele consegue me surpreender, ele surpreende das formas mais negativas possíveis. Inacreditável. E é isso. Me fala o que que você aí acha. O Santos contratar um auxiliar, uma banda de auxiliares pra comandar esse time, sem ter o principal, que era o técnico, né? Se todos os auxiliares não viraram técnico até hoje, tem um motivo. Enfim, deixa o like, se inscreva no canal. Conta aí o que que você achou dessa parada. Se você torce pro outro time e achou engraçado, me fala aí também. Pelo menos talvez eu dê um pouco de risada, porque se depender do Santos, eu acho que eu tô mais perto de Coringá cada dia que passa, cara. É uma loucura.